Doutor Gil Ortuzal pode chegar, vem pra cá, vamos discutir esse caso pra lá de pantanoso. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Obrigado aí pela oportunidade. E falar desse caso com essa inteligência e esse astral seu é bem difícil dar continuidade no mesmo calor, na mesma temperatura, mas eu vou vou dar continuidade pela forma como você descreveu e como você definiu muito bem o Davi do Big Brother e o Davi da vida real. O Davi hipócrita, prepotente, que humilhou duramente a sua ex-companheira, né, num programa de rede nacional, dizendo que ele a estava conhecendo, que ele só ia na praça tomar um picolé. Que papo furado é esse, né, Felipe? Então, assim, o Davi mostrou uma outra pessoa que decepcionou a todos que torceram por ele, e hoje ele corre, sim, o risco de ser preso em duas circunstâncias, Felipe. Primeiro, quebrar a medida protetiva. Ele tem uma medida protetiva, segundo toda a imprensa, ele não pode se aproximar dela por mais de 300 metros. Por mais de 300 metros. Ele não pode ter comunicação com ela. E segundo, que história é essa da arma? Como é que ele ameaça com uma arma? E de quem é essa arma? Então, de quem é essa arma? Né? Ele precisa ter posse, ele precisa ter porte. Se ele era um rapaz que ele mesmo declarou de família pobre, origem humilde, ele poderia ter a posse da arma se ele praticasse o tiro esportivo, se ele teria o direito à posse. Mas é muito caro esse esporte. O porte, se ele exercesse uma profissão em que realmente ele corresse risco. Não é o caso dele. Então, assim, se ele... Doutor Gil, ele pode ser preso porque o habeas corpus foi negado. Ele pode ser preso se o juiz determinar... Se o juiz ali achar que existe uma contravenção, alguma coisa, ele pode ir pra cana? Não. Ele só pode se ele quebrar a medida protetiva ou se por acaso tiver uma busca e apreensão e descobrir que essa arma que ele tem é uma arma com numeração suprimida, é uma arma de porte restrito, é uma arma ilegal. Aí ele pode ser preso em flagrante. Tá, e para esse tipo de prisão, a gente pensa em mais ou menos quanto tempo, qual é a sentença, qual é a quantidade de pena de detenção? Como ele está abarcado pela Lei Maria da Penha, é uma legislação especial. Ele vai ficar aí preso, não vamos falar de pena ainda, mas ele vai ficar preso aí pelo menos uns 3 meses e depois da instrução, saber se realmente ele oferece risco e tudo isso nós estamos dizendo, não estamos dizendo que ele vai ser preso, estamos trabalhando com todas as suposições, por isso mesmo que eu chamei um dos melhores criminalistas que nós temos no nosso Brasil, Dr. Gil Ortuzal, para que ele possa realmente trazer todas as informações para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo, tá certo? Então, ou seja, a grande dúvida de quem é a arma que o Davi usou, inclusive com a Tamires, na própria live, porque essa é a pergunta que o próprio Ministério Público tem que fazer, não é, doutor? Exato. Eu acho que essa é a mais importante, viu, Felipe? Porque um menino de 21 anos já mostrou que não tem um equilíbrio emocional para lidar com a própria vida, com a fama. Uma arma na mão dele é um extremo perigo, né? E outra, que covardia. De forma virtual, ameaçar, colocar uma arma como uma forma de ameaçar uma mulher, né? Ele pode fazer isso com qualquer outra pessoa. É inadmissível, Felipe. Bom, doutor Gil, só vou ler mais uma matéria aqui, que é do meu amigo também, Erlan Bastos. Eu quero que o senhor ouve também para o senhor dar seu ponto de vista, tá? Davi Brito tem habeas corpus negado pela justiça em processo de violência doméstica, tá? Campeão do Big Brother Brasil é do Erlan Bastos, do In Off. Um beijão para você, Erlan. Sofreu uma derrota na justiça em processo criminal envolvendo sua ex-namorada Tamires Assis. O influenciador teve seu pedido de habeas corpus negado. O baiano é acusado de ter ameaçado a dançarina com uma arma durante uma videochamada e responde pelo crime de violência doméstica e psicológica. A decisão proferida pelo 5º Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Manaus, além de suspender o porte de armas do ex-BBB, que manteve as medidas protetivas que impedem Davi de se aproximar ou contactar a ex-companheira, estabelecendo uma distância mínima de 300 metros, tá? O
baiano tentou revogar as medidas, afirmando que durante o relacionamento seus gestos eram de cuidado. A ex-BBB alegou que a denúncia era infundada e que não tinha contato com Tamires desde julho de 2024. O influenciador ainda defendeu que o processo prejudicava sua imagem. Que imagem, Davi? É só isso que eu quero entender. A imagem de um cara que engana o Brasil inteiro dizendo que vai fazer medicina e quando sai realmente fala que cada um faz o que quer na vida e que ele escolheu e a vida é feita de escolhas, então vai te catar. O influenciador ainda defendeu que o processo prejudica sua imagem. Apesar da defesa, a justiça entendeu que as alegações da vítima eram graves e a decisão destacou o princípio de precaução, que visa proteger as vítimas de violência doméstica, com o objetivo de manter a integridade de Tamires durante o processo. Além disso, a sentença destacou que Davi teria continuado as ameaças através das redes sociais mesmo após o término do relacionamento. Se isso for comprovado também, ele pode ser preso, doutor? Provavelmente não, Felipe. Ele vai ser condenado, essas penas são menores de 4 anos, então ele teria no máximo, uma prisão no regime aberto. Ele teria que cumprir algumas restrições, mas não ficaria preso. Tá, agora uma outra também notícia que chegou aqui pra nós. Olha, doutor, Pedro Garcia também mais Davi, né? É impressionante, a gente sai de Deolane, esbarra em Davi, daqui a pouco, se não tomar cuidado, nós já vamos estar dando aqui que o Davi vai ser preso, sabe? Então abre bem teu olho, seu Davi. Para de fazer as coisas que você vem fazendo por aí, porque a gente tá bem de olho no senhor, tá? Pedro Garcia da Quem? Manirrego entra na justiça e pede reconhecimento de união estável com Davi Brito. Manirrego, de 42 anos, e Davi, de 22, tiveram um relacionamento por 1 ano e 6 meses, que chegou ao fim logo após o ex-motorista de aplicativo ganhar o BBB 24. Ao deixar a casa mais vigiada do país, olha só, continuando, Davi declarou que ele e Mani estavam apenas se conhecendo, mas agora a empresária move um processo para pedir o reconhecimento e a extinção de uma suposta união estável entre eles, tá? Fabiana Rego, irmã de Mani, confirmou que a cozinheira entrou na justiça solicitando o reconhecimento e a extinção da união entre eles, o que faria com que Davi precisasse dividir o que ganhou no reality show com a ex. Questionada sobre o processo, a irmã da empresária preferiu não dar mais detalhes sobre o caso. Abre aspas, só a confirmação, sem comentários, disse Fabiana. Em setembro, Mani falou do relacionamento que teve com Davi na participação do programa Domingo Record e negou os rumores de que Davi teria terminado a relação porque ela teria levado um contrato publicitário para ele assinar logo após o final do programa. Nunca levei documento nenhum e muitas mentiras que falaram sobre o término. Essa foi uma, isso não existe. As pessoas acusaram a minha família, me acusaram que a gente montou um plano para conseguir dinheiro. Ela garantiu que não teve acesso ao dinheiro e a nenhum dos prêmios que Davi ganhou no BBB, mas relembrou que ele entrou na casa prometendo que os dois continuariam juntos após o final do reality. A última imagem que tenho do Davi é ele subindo a escada de lá de casa com um urso na mão que tinha dado a ele, porque ele achou que poderia levar para o programa e ele falou: amor, estou indo e volto pra gente ser feliz, só eu e você. Então, ou seja, agora, maninha, eu vou te dizer um negócio também, meu amor. Você sabe de uma coisa? Tem histórias que a gente se livra na vida, né? Tem histórias que não é que a gente termina, a gente se livra. Segue a sua vida, meu amor. Vai em frente, vai em busca. Você é bonita, tá cheia de vida. Querer realmente comprovar a união estável com o Davi, tudo bem que a gente sabe que você ajudou ele muito e muito você ajudou o Davi, né? Inclusive entregando o seu carro para ele. Doutor, ela pode ter essa união estável reconhecida? Felipe, vou falar com toda a certeza, não sou advogado de nenhum dos dois, mas ela vai conseguir o reconhecimento e a dissolução da união estável, vai ter direito à metade do prêmio, tudo que ele usou do prêmio, que ele fala que ele triplicou, quadruplicou os valores que ele recebeu, e hoje tem um patrimônio de cerca de 10 milhões, se são oriundos desse dinheiro que foi ganho enquanto estava em união estável, ela tem direito a tudo, inclusive uma indenização, que me parece que já foi pedido aí o valor,
mas ela vai ter sucesso. Porque segundo a matéria, inclusive aqui do Pedro Garcia da Quem, eles tiveram uma relação de 1 ano e 6 meses, eles ficaram juntos, ou seja, e ela pegou o veículo dela durante esse período e entregou para ele ser um motorista de aplicativo, até para ele poder ganhar a grana dele, enfim, não ficar parado, estava desempregado, enfim, tal. De uma certa forma, essa moça fez muito bem para ele, né? Sim. E mesmo que ela não tivesse participado diretamente, não tivesse ajudado, só o fato deles terem uma união estável por mais de 1 ano, não tem período, né? A legislação brasileira não fala o período para se caracterizar a união estável, mas era uma relação pública, duradoura, com o intuito de constituir família, está muito bem caracterizado, e esse evento do prêmio poderia ser uma mega-sena também, e poderia ser ao contrário, ela ganhar e ele não. Então, é um direito dela, e ela tem que reivindicar, sim. E a questão que eu vejo aí diferente é a questão do dano moral, né? A dor que ela sentiu depois dos depoimentos dele, com a ingratidão e o desmerecimento a esse companheiro. Doutor, você acha que ele pode, por exemplo, você acha que ele pode, quando ele deixa a casa e que ele não reconhece ela, pode ter sido realmente por causa do dinheiro para não ter que dividir? Eu acho. Sabe por quê? Existem muitos casos no Brasil, levando em consideração a prêmios, principalmente a Mega Sena, prêmios de loteria, que o casal, aquele que ganha o prêmio, ele pede a separação, e aí fica uma disputa que demora anos. Então, assim, a legislação, ela tem as suas jurisprudências divergentes. Então, assim, ele talvez dificulte por conta dos advogados, né? Não vamos dar nada para ela nesse primeiro momento. Só que ele pode dilapidar o patrimônio. Então, é importante que se bloqueie o que ele recebeu, se peça o bloqueio, né? Porque, como você mesmo disse, a gente não sabe qual é o futuro dele, né? Ele foi uma grande decepção. Inclusive, ele devolveu um carro, se não me engano, um Porsche, que é um carro dos carros mais cobiçados do mundo, porque ele não gostou. Então, assim, ele não tem a estrutura emocional e nem maturidade para administrar um patrimônio tão grande da forma como ele vem agindo. É triste ver esse tipo de coisa, né, doutor? Porque a pessoa usurpa a outra, usa, vai lá, sai com um ursinho na mão, voltando para que a gente possa ser feliz, sabe? Para que fazer isso com as outras pessoas? É isso que eu não consigo entender. Eu acho, Felipe, importante, assim, o advogado e as pessoas que estão nos assistindo tem que calçar o sapato de quem está sofrendo, para poder sentir, fazer a mesma caminhada que essa pessoa, para poder sentir, no caso da Mani, né, para poder sentir a dor dela. Porque, assim, se coloque no lugar da ex-companheira do Davi, né, ele foi cruel com ela, ele foi impiedoso com ela, então ele vai ter um preço a pagar, sim, tanto civil quanto criminalmente, né. No caso dela, criminal não, mas as atitudes dele com essa namorada que ele teve a posteriori, ele vai ter essas consequências aí, até por conta da medida protetiva que falamos agora. Dr. Gil Urtuzal, queridão, o bigode mais famoso do Brasil. Esse é o bigode mais famoso do Brasil, Salvador Dali, Salvador daqui, Salvador de todos nós. Dr. Gil Urtuzal, muito obrigado pela sua participação. Deixa suas redes sociais, querido. Gil Urtuzal Oficial, estou à disposição, Felipe, quando precisar, quando quiser, é só chamar. Hoje me chamou de última hora, eu improvisei aqui, mas estou inteiramente à disposição. E eu sei que a gente já teria que ter liberado você, porque você tem um compromisso, mas a gente usou um pouquinho mais porque você é muito esclarecedor e a gente gosta da sua participação também, viu? Um beijo no seu coração. Obrigado também para você. Tchau, doutor. Obrigado, viu? Pois é, pessoal, e esse foi um corte aqui do nosso canal Felipe Campos, e por isso não deixe de se inscrever, inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino para que você receba notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você. Tá gostando? Então pode chegar, pode usar e abusar sem moderação. Um beijo para vocês.